Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar o que eu entendi de um texto da irmã Nancy Gonçalves do Zilek. Essa irmã é do Rio de Janeiro, ela é carioca. Ela é formada em letras e educação religiosa e escritora. Ela é a segunda vice-presidente da CBB. Bacana, né? Então, e ela escreveu esse texto chamado Questão de Prioridade. E o texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi a irmã Nancy do Zilek que escreveu o texto, nós vamos ler juntinhos e eu vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar aquilo que realmente é prioridade em nossa vida. E que de acordo com as Tuas prioridades, com aquilo que é prioridade para o Senhor, que nós possamos viver. Em Teu nome. Amém. Bom, nosso texto está em Mateus 12, versículos 1 ao 21. E diz assim, Jesus e o sábado. Poucos dias depois, um sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher as espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem que as escrituras sagradas querem dizer quando afirma: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei e elas lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Mas Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. E ele estendeu. E ela sarou e ficou igual a outra. Então, os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo, que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Amém? Bem, os nossos versículos-chave são o 11 e o 12, que dizem assim: ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Bem, Jesus é um professor, né? A forma como ele ensina é uma forma, assim, muito didática. Ele usa coisas que a gente conhece, que as pessoas conheciam muito bem. Ele usava termos e situações do dia a dia para explicar o quê? Verdades espirituais. Então ele pegava uma coisa que as pessoas conheciam e usava aquilo como uma metáfora, como uma ilustração. Para quê? Para que elas pudessem
as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando a respeito da vida espiritual. Então, não é um professor ou palestrante usando aquelas palavras difíceis, mirabolantes, desconhecidas, para quê? Para mostrar que ele é o bom, ele entende das coisas, ele é o bacanão. Não, Jesus não tinha esse objetivo. O objetivo dele era realmente fazer com que as pessoas soubessem aquilo que ele estava falando. Então, por isso que o nosso bom mestre se utilizava de vivências, coisas comuns ao povo, para quê? Para que ficasse gravado na mente deles, dos ouvintes, as verdades que ele desejava passar. E a gente também grava por causa disso, né? Então, o homem é homem e sempre pensou igual. Quando você pega uma figura e coloca aquilo como exemplo, a gente guarda melhor, não é? E nesse texto aqui de Mateus, o que está acontecendo? Os líderes estão acusando os discípulos, porque eles estavam fazendo uma coisa que não era permitido, né? É como se eles estivessem trabalhando no sábado. Então, eles estavam fazendo uma coisa proibida pela lei religiosa, a lei do templo, a lei de Deus. Mas o interessante é que esses mesmos acusadores se esqueceram que também era proibido resgatar uma ovelha que tivesse caído num buraco no dia do sábado. Isso também era uma desobediência à lei. Por quê? Porque a gente tem mania de olhar para as coisas que que o outro faz de errado e deixa de olhar para as coisas que a gente faz de errado. É engraçado, né? Eu recentemente ouvi uma pregação onde a pastora dá o seguinte exemplo, né? Que uma irmã, ela pregou, essa pastora pregou numa igreja, né? E ela tava com o cabelo bem longo, bem comprido. E aí, quando terminou a pregação, a irmã chegou para ela e falou assim: olha, é isso que eu falo, né? Aqui a unção verdadeira está no cumprimento da lei. A irmã orou, pregou com tanta unção, com tanto vigor, com tanta sabedoria, que é isso que eu falo. Outro dia veio uma irmã pregar aqui com o cabelo até o ombro e não teve nenhuma unção. Aí a pastora disse que respondeu: ô minha irmã, eu não sei nem como te dizer isso. A senhora acha que a minha mensagem foi uma mensagem do Senhor, foi uma mensagem ungida? E ela, com certeza, porque as pessoas que têm cabelos compridos têm a unção do Senhor, porque elas cumprem a lei. E aí a pastora teve que dizer para ela: só que esse aqui, ó, é aplique. Então eu coloco e tiro a hora que quer. Então, assim, muitas vezes a gente olha para o outro, julga o outro e não percebe que as coisas, a gente tem que estar atento às coisas que nós fazemos e não o que o outro faz. Porque existe, como eu sempre digo, existe um juiz, mas não somos nós. Nós não temos que julgar ninguém. Então, esses mesmos religiosos, o que eles estavam fazendo? Estavam preocupados de ver os discípulos de Jesus Cristo lá pegando milho, debulhando milho para comer, mas esqueceram que quando uma ovelha cai no buraco, eles iam lá e retiravam essa ovelha, e era sábado, e era também uma desobediência à lei. Então, o que acontece? Apesar da proibição, eles pegavam a ovelha, porque era uma questão de perda financeira, né? O dono ia perder o animal, porque se ele não fosse socorrer, o bichinho ia morrer, e ele ia perder. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Não é que ele está jogando na cara dos religiosos por jogar. Jesus está apontando aqui o que é prioridade. E como eu sempre gosto de falar, né? Prioridade não devia ter plural, porque a gente prioriza o que é mais importante. E depois vem a outra prioridade e a outra. Mas assim, a prioridade devia ser singular, né? A gente só pode ter uma prioridade. E depois fazer as outras coisas que também são importantes, né? Então, Jesus chama atenção para as prioridades que são cuidar de si, da sua saúde e alimentação, ou salvar a ovelha para não perder dinheiro. Então, o que era mais importante? Aí, os líderes criticaram os discípulos por colherem as espigas no sábado, mas eles não deixavam de ir atrás da ovelha perdida, né? Por quê? Porque aí a questão prioritária era dinheiro, né? Então eles tiveram
um olho ruim em relação à atitude dos discípulos, mas tiveram um olho bom em relação àquilo que eles estavam fazendo para salvar o seu dinheiro. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Jesus colocou como essa explicação que é uma questão de prioridade. Prioridade é a priori, o que vem primeiro, o mais importante. Então, no caso, Jesus estava mostrando para eles que a ovelha não podia ser mais importante do que a fome dos seus discípulos. Então, a sugestão que a irmã Nancy Duzilek nos dá é o seguinte, que a gente considere, pense a respeito do que é prioritário para nós, o que realmente é importante para a gente, né? O que você coloca em primeiro lugar? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para ler a Bíblia, tem uma vida de oração muito ruim, não se conecta com Deus como deveria, não realiza boas obras. Por quê? Porque não tem tempo, porque não estabelece prioridade. A nossa prioridade são outras coisas. Então você desperta o seu dia já correndo, faz café, cuida das crianças, ou do marido, ou de si mesmo, e faz uma coisa, e limpa a casa, e lava, e passa, e vai trabalhar, e fica... Mas, por exemplo, a Bíblia não é sua prioridade. Então, quando você percebe, já é meia-noite, ó, e agora não dá mais para ler a Bíblia, eu tô cansado. Quando você percebe, você tá orando assim, Senhor, obrigado por esse alimento, já era. Quando você percebe, você tá deitado na cama e fala, nossa, tem que agradecer a Deus. Aí você começa, Senhor Jesus, muito obrigado. Quando você vê, já é o dia seguinte. Então, nós temos uma vida espiritual ruim, porque não estabelecemos Deus como prioridade. Então, nós temos preguiça. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, estou sempre muito atrasada. Só que a pessoa não coloca o relógio 10 minutos antes, porque o importante não é a quantidade, a grande porção de Bíblia que você vai ler diariamente. Pode ser uma pequena porção, mas é importante que você aplique tempo lendo a Bíblia, é importante que você aplique tempo orando. Porque a pessoa, o que ela acha? Eu vou abrir lá o Facebook da igreja, né? Por exemplo, o Facebook da minha igreja tem muitos versículos lá que são colocados diariamente. Aí a pessoa olha lá o versículo, lê um versículo e fala, pronto, já li a Bíblia. Não, irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que nos dedicar ao Senhor, estabelecer o Senhor como nossa prioridade. Porque senão, depois nós vamos ter dificuldades em enfrentar as adversidades da vida, do mundo. Por quê? Porque como a gente não dedicou tempo suficiente para Deus, na hora que o Espírito Santo quiser nos lembrar de uma palavra, de uma pregação, ou de algo que nós aprendemos com o Senhor no nosso devocional, nós não vamos nos lembrar, porque nós não aplicamos tempo nisso no dia bom. E no dia mal, quando a gente precisa, a gente não vai ter. Então, a sugestão aqui da irmã Nancy Duzilek é essa, considera quais são as suas prioridades, o que você coloca em primeiro lugar, como que você faz isso. Pega uma lista de prioridades, o que é mais importante para você. Porque às vezes quando a gente escreve, a gente vê que muita coisa que a gente prioriza não é o principal. Então, por exemplo, eu confesso que eu aplico muito tempo nas redes sociais, entendeu? WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas ocupam muito, muito meu tempo. E é uma coisa que eu estou repensando, como é que eu vou fazer para que elas não ocupem tanto tempo na minha vida e eu deixe de cumprir aquilo que é realmente importante, o que é prioridade, entendeu? Então, porque às vezes a gente tem tanta gana de responder logo para um amigo ou para o irmão aquilo que ele está pedindo ou perguntando, e quando a gente olha no relógio já passou 1 ou 2 horas que você está no WhatsApp, por exemplo. Então nós temos sim que estabelecer prioridades. Eu vou pensar bastante a respeito disso. E eu sugiro que o irmão também faça isso, ok? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Prioridade é dar valor às coisas que são realmente importantes, ok? E logicamente a gente não tá falando só, né, de ler a Bíblia, de orar,
a nossa família, tem muitas coisas importantes. Nós só temos que estabelecer aquilo que é prioridade. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.